Esquadrão de Cavalaria número 1 da Região Militar de Moçambique. No dia em que cá chegamos, contentes ficamos e admirados. Desde os primórdios da nossa história, que a cavalaria portuguesa, plena de ânimo e dignidade, esteve sempre presente nos momentos cruciais da sua formação e existência, correspondendo invariável e afirmativamente aos anseios da pátria. De forma inequívoca, o cavaleiro português, cioso das suas tradições e de toda uma mística que é a cúpula de uma arma, desde sempre patenteou a sua rija têmpera, forjada num ideal puro e íntegro, capaz de derrubar de forma inexorável todos os obstáculos que lhe pudessem dificultar a sua marcha altiva a caminho do dever. O primeiro esquadrão de que existe conhecimento em Moçambique remonta ao tempo em que, por uma portaria régia datada de 15 de abril de 1882, foi mandado organizar um esquadrão em Lourenço Marques para conter as rebeliões indígenas e as ambições inglesas. Há alguns anos depois, em 1887, iniciou-se a construção do quartel do Alto Maé, que à data custou 8.000 contos de réis. Com tanta coisa que rir, eu gosto de fugir de Vila Cabral. Em 1889 foi criado o Corpo de Voluntários de Lourenço Marques, enquadrado por um pelotão de cavalaria comandado pelo Major Caldas Xavier e que tinha como missão policiar e defender a vila de Lourenço Marques. Os cavalos, por serem animais raramente vistos e até desconhecido por aquelas paragens, causaram grande temor aos gentios e, ao invés, foram uma mais-valia para as forças expedicionárias. Ainda no último decénio do século XIX, decorreram as seguintes campanhas: a de Gaza, onde em Macontene se deu provavelmente a última carga tradicional de cavalaria e que culminou com a prisão do imperador Gungunhana, rei dos Vátuas. A dos Namarrais, menos conhecida, mas que decorreu entre 1885 e 1913, onde foi ferido Mouzinho de Albuquerque e em que estiveram envolvidas companhias do Regimento de Cavalaria 4. São figuras notáveis desses acontecimentos históricos Mouzinho de Albuquerque, patrono da arma de cavalaria, Caldas Xavier e Neutel de Abreu, este último fundador da cidade de Nampula. Posteriormente, em 1913, o esquadrão de cavalaria veio a distinguir-se na defesa da fronteira do rio Rovuma, passando à ofensiva contra os alemães. A 5 de outubro de 1924 foi criado oficialmente o Esquadrão de Dragões, com 101 homens,
sendo 5 oficiais, 85 praças europeias, 18 indígenas e 90 cavalos. Todas as tardes saíam 2 ou 3 patrulhas que percorriam algumas áreas da cidade de Lourenço Marques. Em 1953 podiam encontrar-se já pelotões motorizados a par de pelotões a cavalo. Pois assim fazes a tua psico. Mas tem cuidado, checa danado, sem pouco anjinho, manda-os lixar. Quando em 1964 surgiram os primeiros conflitos em Moçambique, da guerra colonial, existiam naquela província ultramarina 3 esquadrões de cavalaria motorizada, nomeadamente em Lourenço Marques, Vila Peri e Nampula. Não vale a pena chorar, checa bem-vindo. Nos anos seguintes, por motivos estratégicos e decorrentes da atividade operacional, o esquadrão de Nampula foi deslocado para Vila Cabral, depois para Moeda, vindo a ser rendido pelo esquadrão de cavalaria número 2, que entretanto se tinha sediado na Beira. Em Vila Cabral ficaram apenas alguns pelotões. Lá na picada, pisam na os guerrilheiros. Em março de 1969, em Vila Cabral, com os pelotões Daimler, faziam-se escoltas diárias a viaturas civis. Os machambeiros, o coração do soldado pisão nos coronéis e as chuvas. Poucos meses depois, nesse mesmo ano de 1969, o esquadrão de cavalaria de Lourenço Marques foi transferido para Vila Cabral, sendo o seu comandante o capitão Caetano, recém-chegado de Moeda, vindo a ocupar de seguida as instalações do anterior esquadrão e assumindo a designação de Esquadrão de Cavalaria 1, que passaria a estar equipado com as autometralhadoras ligeiras Panhar, a par das Daimlers, dos pelotões independentes do entretanto extinto Esquadrão de Vila Cabral. E o senhor brigadeiro vive muito consolado, até comprou uma balança para pesar o dinheiro que rouba ao pobre soldado. O Esquadrão de Cavalaria 1 não deixou de ser um legítimo herdeiro dessas incontáveis e pretéritas gerações de cavaleiros em que se revelaram os valores da bravura e da perseverança, da abnegação e sacrifícios exemplares, do garboso culto da honra e do acrisolado amor à pátria. Haverá verba para a malta comer pão e os chicos erva, que um dia haverá verba para a malta comer pão e os chicos. No tempo presente, torna-se tarefa assaz difícil descrever o passado e o historial das unidades e subunidades das guarnições das ex-províncias ultramarinas, nas quais se inclui o Esquadrão de Cavalaria 1, pois toda a documentação que poderia contribuir para um trabalho preciso e verdadeiro perdeu-se com o final da guerra e, consequentemente, com a extinção das mesmas. Existem, isso sim, documentos relativos aos primórdios das ações militares da cavalaria em Moçambique e que dessa forma nos permitem aquilatar do seu surgimento e evolução ao longo de vários anos. Para além disso, restam apenas alguns documentos avulsos e pessoais
bem como a memória de alguns daqueles que prestaram serviço nessas unidades. Não penses, amigo, que a hora que passa do perigo. O Esquadrão de Cavalaria 1, sendo uma unidade de guarnição local, era constituído maioritariamente por militares naturais de Moçambique, com exceção dos oficiais e sargentos que eram oriundos do continente e ali eram colocados em regime de rendição individual. A instrução dos sargentos milicianos e praças, que inicialmente era ministrada em Boane e no velho quartel do Alto Maé, ainda ativo albergando unidades militares de elite moçambicanas, foi em determinado momento transferida para o Centro de Instrução de Cavalaria em Vila Peri, que para além do Esquadrão de Instrução passou a partir de 1972 a possuir na sua orgânica um esquadrão a cavalo por iniciativa do proposto militar Coronel de Cavalaria Jorge Matias. O evoluir da situação militar em Cabo Delgado, com o incremento de ações que a Frelimo vinha desenvolvendo, determinou que o comando-chefe da região militar e o seu Estado-Maior concebessem uma grande operação militar cuja finalidade era atacar as principais bases inimigas localizadas no núcleo central do Planalto: Base Gungunhana, Base Moçambique e Base Nampula, e atuar na área por forma a desarticular e destruir as organizações político-administrativo-militar ali existentes, destroçando o inimigo armado que pretendia dominar a região. Aquelas bases constituíam o ponto de partida de diversas ações de emboscada, colocação de minas, flagelações a quartéis e povoações, bem como o controle das povoações. A Operação Nogórdio iniciou-se em maio de 1970 e durante aquele mês e no seguinte decorreram atividades preparatórias que consistiram numa série de operações destinadas a eliminar a atividade do inimigo nas áreas circundantes dos itinerários Boeda, Diaca, no cima da praia, e Boeda, Miteda, Nangololo, Moidumbe. O dia D da operação ficou determinado que ocorreria em 1 de julho. É neste contexto que é determinada a deslocação do Esquadrão de Cavalaria 1 de Vila Cabral para Moeda, mas sem que antes transitasse por Nampula e ali permanecesse alguns dias. Decorria o dia 30 de maio de 1970, quando o Esquadrão de Cavalaria 1 partiu de Vila Cabral para não mais ali voltar e ocupar as suas instalações, seguindo diretamente para Nampula. Em Nampula é o Esquadrão de Cavalaria 1 alvo de ações de recuperação de viaturas no Batalhão de Manutenção Militar e recompletamento de material e equipamento, saindo numa extensa coluna com destino a Moeda no dia 22 de junho. Comandava o Esquadrão de Cavalaria 1 o Capitão Faria Afonso. Iniciava-se a marcha para a participação do Esquadrão naquela que seria a maior operação militar realizada no Teatro de Operações de Moçambique e que muito possivelmente a maior de quantas se realizaram nas 3 frentes da Guerra do Ultramar. A chegada à Moeda ocorre 4 dias depois,
e após pernoitas em Nacaroa, Monte Poês e Nacatari, o Esquadrão de Cavalaria 1 dava assim início à sua participação na Operação Nogórdio. A execução desta operação foi atribuída ao COFI, Comando Operacional de Forças de Intervenção, criado para o emprego conjunto de forças do Exército, Força Aérea e Marinha, em missões de grande envergadura, em situações de emergência e operações especiais. Moeda transformou-se por este mesmo motivo numa grande base de operações. Sem querer fui embarcado. Por decisão do COFI, o Esquadrão de Cavalaria 1 iria ocupar posições em Nongololo, o comando do esquadrão, em Muidumbe, o 1º e 2º pelotões, e em Miteda, o 3º e 4 pelotões, com a missão de patrulhar os itinerários do Triângulo Nongololo, Miteda, Muidumbe, indo até às zonas de Capoca e Xexe, já a caminho do Lago Nguri, que o inimigo considerava estarem libertadas. O objetivo era manter os itinerários tanto quanto possível abertos e livres para a passagem de outras forças militares, bem como a efetivação de escoltas a unidades empenhadas em operações terrestres. Sem querer fiquei papão. Num ambiente de guerra intenso, como jamais fora visto e vivido, Ninguém me chama Manão. ocorreu sensivelmente, a meio desta operação, o dia mais trágico da existência do Esquadrão de Cavalaria 1, quando bombas de avião na picada Nongololo para Miteda destruíram 2 panhares. Que eu já não vou. Deste nefasto acontecimento vieram a falecer o comandante do esquadrão, um furriel e 5 praças. Para se ter uma ideia da imensidade de minas dispersas naqueles itinerários, poder-se-á referir que no primeiro dia em que o esquadrão saiu de Muidumbe para o Xexe, foram levantadas pela picagem 30 minas entre anticarro e antipessoal. Só mandam vir e não fazem nada. Só mandam vir, só mandam vir, só mandam vir e não fazem nada. Terminada a intervenção do Esquadrão de Cavalaria 1 na Operação Nogórdio, foi atribuída nova missão ao esquadrão, pelo que deveria seguir para Macomia, ficando na dependência operacional direta do comando-chefe e na dependência logística do batalhão aliciado. A saída de Moeda para Macomia aconteceu no dia 27 de agosto de 1970. Só mandam vir e não fazem nada. Já em Macomia, a principal missão do esquadrão, decorrente da Operação Entre Rios, consistiu na escolta das viaturas e equipamento de uma empresa de construção empenhada na construção de uma estrada que, após a sua conclusão, passaria a ligar Porto Amélia a Moeda, com passagem por Ancoabe, Macomia, Chai, Antadora, Dica e Sagal. Itinerário distinto daquele que vinha sendo utilizado até então. Para além desta missão, o Esquadrão de Cavalaria 1 realizava diariamente a escolta a um autocarro entre Ancoabe e Macomia, e que provinha de Porto Amélia, e ainda escolta a todas as unidades que viessem atuar no setor B e que tivessem que circular pela Estrada Nacional 243 desde Ancoabe até às proximidades de Antadora. Acaba a guerra, eu cá sou bom, sou
candeeiro e também fogão. Decorria o ano de 1971, quando o comando do Esquadrão de Cavalaria 1 recebeu ordens no sentido de proceder à edificação de um quartel em Porto Amélia, onde passaria a estar sediado o comando do Esquadrão e um pelotão operacional em regime de rotação mensal. É muito bom, já ninguém duvida. Deixa contente qualquer terrorista. Estou farto deles, Com base em instalações pré-fabricadas e com mão de obra dos militares do Esquadrão, e com muito engenho e arte, foi possível dar cumprimento ao determinado superiormente. E que a muito veio contribuir para retemperar forças e elevar o moral do todo o pessoal. Estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada. Estou farto deles. Para se ter uma noção do esforço, dificuldades e riscos que os militares do Esquadrão de Cavalaria 1 tiveram que despender e enfrentar enquanto a unidade se manteve sediada em Macomia, referem-se a alguns dados estatísticos referentes ao período de setembro de 1970 a setembro de 1972. Assim, efetivos com pessoal: 5 oficiais, 21 sargentos, 180 praças. Efetivos em viaturas: Jeeps 5, Unimogs 12, Berliers 2, autometralhadoras ligeiras Panhares 12. Distância aproximada percorrida em escoltas: 140 mil quilómetros. Contatos com o inimigo: 59. Minas acionadas voluntariamente: 75. Minas acionadas involuntariamente: 29. Durante este mesmo período foram levados 5 oficiais, 19 sargentos e 71 praças. Estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada. Estou farto deles, só mandam vir e não fazem nada. A forma exemplar, destemida, abnegada e sacrificada como os militares do Esquadrão de Cavalaria 1 se evidenciara em todas as circunstâncias, em especial no decorrer da Operação Entre Rios, fez jus ao louvor concedido pelo comando da Região Militar Moçambique, que se transcreve: que por despacho de 14 de fevereiro de 1972 levou o Esquadrão de Cavalaria número 1 porque, ao longo dos 15 meses em que esteve empenhado na Operação Entre Rios, sempre demonstrou um extraordinário espírito de missão, sacrifício e abnegação, num esforço contínuo, entusiasta, sem alardes, mas profícuo numa compreensão absoluta da responsabilidade da sua. Empenhado diariamente nas escoltas dos materiais necessários à asfaltagem da Estrada Nacional 243, efetuou, nomeadamente na última fase, quilometragens diárias da ordem dos 500 km, num itinerário onde o inimigo atuava com frequência, como é atestado por cerca de 100 de engenhos explosivos implantados e aproximadamente 30 ações de fogo. Mercê da ousadia, determinação e destemor dos seus elementos, conseguiu apreciáveis êxitos sobre o inimigo, capturando também algum material e guerrilheiros e mantendo em todas as situações um elevado moral, apesar do apreciável número de baixas que suportou. Paralelamente,
a todo o seu esforço operacional, construiu ainda na parte que ocupava do acortelamento instalações oficinais que muito contribuíram para que o material de que dispõe, de elevado nível técnico, pudesse permanentemente corresponder às exigências operacionais, o que normalmente foi conseguido. Ainda nesse campo salienta-se a construção da nova sede em Porto Amélia, feita exclusivamente pelo seu pessoal e também paralelamente à atividade operacional que lhe era imposta. Subunidade puramente cavaleira, soube em todas as suas missões atuar com entusiasmo e agressividade, que se enquadram e caracterizam os mais nobres tradições da sua arma, que muito honrou e prestigiou nesta região militar de Moçambique. Está quase mesmo a chegar. Vejo uma caixa de pinho. De outubro de 1972 até à sua extinção, que ocorreu após o 25 de abril de 1974, e tanto quanto é sabido, o Esquadrão de Cavalaria 1 manteve inalteráveis todos os pressupostos inerentes à sua condição de subunidade de reconhecimento, especialmente vocacionada para patrulhamentos e escoltas de segurança, com as mesmas dependências até então vigentes. Ao chegar ao fim dos seus dias, o Esquadrão de Cavalaria 1 deixa para a história uma existência que, embora curta no tempo, ficou assinalada para a posteridade pela bravura, heroicidade e sempre superior sentido do dever dos militares que nela serviram, algum deles com o sacrifício das próprias vidas. Estava já muito magrinho, esfomeado como um rato. Mulheres e palmeiras, macacos e bananeiras, entendi, estava no mato. Mulheres e palmeiras, macacos e bananeiras, entendi, estava no mato. Foi então que o nosso cabo disse que eu era um bom nabo, por a noite a Deus rezar. Foi então que o nosso cabo disse que eu era um bom nabo, por a noite a Deus rezar. Para ele uma gala vai à noite para a machamba, para uma preta arranjar. Para ele uma gala vai à noite para a machamba, para uma preta arranjar. E o furiel e o sargento chamavam-me fedorento porque me queria lavar. E o furiel e o sargento chamavam-me fedorento porque me queria lavar. E o alfergue e o capitão diziam que era calão, se me viam descansar. E o alfergue e o capitão diziam que era calão, se me viam descansar. Estava já farto de terra e a lembrar-me a minha terra, fui um dia passear. Estava já farto de guerra e a lembrar-me a minha terra, fui um dia passear. E uma palhota sozinha estava uma preta girinha que ao ver-me pôs-se a chorar. E uma palhota sozinha estava uma preta girinha que ao ver-me pôs-se a chorar. E fiquei com tanta pena dessa mocinha morena que fugimos para o mato. E fiquei com tanta pena dessa mocinha morena que fugimos para o mato. Somos um casal feliz e já temos um pediz que por final é mulato. Somos um casal feliz e já temos um pediz que por final é mulato. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país.
o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Vou-me embora, hora triste, e a minha voz não resiste a cantar em tom magoado. Volto à terra, falta pouco, já estou num desejo louco que meu coração encerra. Sinto vontade de acabar com esta guerra, mas domina-me a saudade que vou deixar nesta terra. E se ainda agora estava alegre e bem disposto, ao ver que chegou a hora, vou-me embora com desgosto. Vou partir, deixo a malta, hei de sentir sua falta, apesar de ir para melhor. Levo comigo a lembrança e minha alma não descansa, deixando um lugar amigo. Quero cantar, mas sufoca-me a emoção. Sinto a guitarra a chorar, a
parte do meu coração. Estou já à beira do render da minha guarda, e embora queira e não queira, vou abandonar a farda. Povo que lavas no rio e talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Povo que lavas no rio, que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Pode haver quem te defenda, quem compre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Fui ter à mesa redonda, beber em malga que esconda o beijo de mão em mão. Fui ter à mesa redonda, beber em malga que esconda o beijo de mão em mão. Era o vinho que me deste, a água pura, fruto agreste, mas a tua vida não.
Thank